Olá! No mês chamado de Outubro Rosa, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher daqui da Câmara promoveram um seminário sobre prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de mama e colo de útero. O câncer de mama é o que mais tem incidência no Brasil de longe, são 30% dos casos totais. O câncer de colo de útero vem em terceiro lugar, após os de cólon e reto, isso no caso das mulheres. O debate foi realizado a pedido da presidente da comissão, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. E é com ela que eu converso agora sobre o assunto. Olá, deputada, muito bem-vinda. Deputada, o que chamou mais a atenção da senhora nesse seminário? Mariana, obrigada pelo convite e também pelo tema que é tão importante para a vida das mulheres. O seminário retratou a realidade hoje que nós temos, tanto do câncer de mama quanto do câncer do colo de útero. Nós sabemos que o câncer de mama, notadamente, é o que acomete as mulheres brasileiras e no mundo, e ele é também o que mais mata as mulheres no mundo. Por isso é tão importante nós debatermos a prevenção do câncer de mama. E nós sabemos que 95% dos casos de câncer de mama, se eles forem diagnosticados precocemente, eles são tratáveis. Ou seja, existem políticas que podem ser feitas, nós já temos tecnologias disponíveis para evitar a morte das mulheres. Então, esse cenário foi muito bem retratado no seminário e nós debatemos os detalhes do que nós podemos fazer no Brasil para melhorar a situação, porque nós sabemos que a situação no Brasil ainda é muito dramática para as mulheres. Em relação à prevenção, ela tem, porque sempre se fala que a prevenção é tão importante, justamente pelo que a senhora disse, essa questão de que preveniu, achou no começo, as chances de cura são grandes. A prevenção tem aumentado? A prevenção tem aumentado. Nós temos um cenário de melhoria, mas ele está distante da realidade que nós desejamos. Primeiro, é importante a gente diferenciar, nesse caso, o câncer de mama e do colo de útero, porque eles têm dinâmicas diferentes. No caso do câncer de mama, o melhor método que nós temos é o diagnóstico precoce. Nós sabemos que os fatores de risco relacionados ao câncer de mama é o envelhecimento, e nós esperamos que todas as mulheres envelheçam, porque queremos que as mulheres vivam cada vez mais. Então, esse é um fator de risco que está colocado na nossa sociedade e tem a ver também... quanto mais velha, maior a chance. Maior a chance. A idade média do câncer de mama no Brasil é em torno de 52, 53 anos. Então, é por isso que nós temos que cuidar das mulheres ao longo da sua vida, porque nós sabemos que bons hábitos de vida, eles significam uma prevenção também do câncer de mama. A alimentação adequada, realizar atividade física, e isso compõe a saúde da mulher de uma maneira geral e, obviamente, vai contribuir para evitar o câncer de mama. Mas nós sabemos que o fator genético... Mesmo, exatamente. E o fator genético é fortíssimo, então aquelas que têm os familiares de primeiro grau com câncer de mama têm maior probabilidade, devem ter um acompanhamento mais detalhado. E o que de fato é fundamental é o diagnóstico precoce, porque nós sabemos que com o diagnóstico precoce, em torno de 95% dos casos, como eu disse, é curável. Então, o que nós precisamos fazer? Garantir o protocolo para todas as mulheres brasileiras, que significa acima de 40 anos, de 40 a 50 anos, todas as mulheres devem ter um exame clínico das suas mamas todos os anos, e de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, a realização da mamografia. Então, é importantíssimo que esse cuidado seja ofertado a cada 2 anos. Quando a gente vai no médico, pelo menos no sistema privado, as ginecologistas costumam dizer 1 ano. A gente segue as orientações, que são as orientações do INCA, e elas são baseadas nas evidências científicas, que são as mais atualizadas. E é importante também porque a gente tem também, em uma parte, principalmente no setor privado, um excesso de realização de exames. E isso também não é necessário de acordo com as evidências científicas que estão disponíveis hoje. É importante a gente dizer que sempre é atualizado, a ciência ela evolui, e a orientação que nós temos hoje é essa.
Então, nós precisamos garantir que esse cuidado, esse protocolo seja ofertado para todas as mulheres brasileiras. Pois é, como é que está o número de mamógrafos no SUS? Porque houve uma época que havia até mamógrafos guardados que não estavam sendo utilizados. Como é que está isso hoje, deputada? Essa realidade, ela é muito distinta e é desigual no território brasileiro. Então, a gente tem municípios que têm uma oferta grande de mamógrafos, como as capitais do Sudeste, e temos cidades que não têm nenhuma disponibilidade. Então, a gente tem uma realidade de mulheres que andam 100 quilômetros para realizar uma mamografia. Então, esse é um dos temas que nós debatemos no seminário e vamos levar, nós combinamos tanto a Secretaria de Mulheres como a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara, também do Senado, que nós levaremos esse debate para a ministra Nízia, que é também muito sensível e que tem trabalhado também muito para a gente fortalecer a rede de cuidados da saúde da mulher de uma maneira geral, para a gente olhar detalhadamente para essa realidade dos mamógrafos no Brasil, que a gente sabe que é muito desigual o acesso. Deputada, o Outubro Rosa é um movimento internacional que foi criado no início da década de 90, com o objetivo justamente de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, que é isso que a gente está falando. Nessa época, aumentam muito o número de pessoas que procuram fazer os exames? Aumenta o número de pessoas que procura e aumenta a disponibilidade também de realização de exames, porque também entidades, associações que são filantrópicas também disponibilizam a realização de exames. Então, a gente tem os dois lados. É importante como uma medida de concentração de esforços, mas eu sempre gosto de mencionar dois aspectos importantíssimos. Primeiro, que a saúde das mulheres não deve ter uma única cor, porque as mulheres são de diversas cores, as mulheres têm diversas formas de vida, então não é só o rosa que representa as mulheres e a saúde das mulheres, são todas as cores. E o segundo aspecto que é muito importante, que o cuidado da saúde da mulher, ele deve ser ao longo de todo o ano e não só no mês de outubro. A gente precisa se lembrar que quando a gente está cuidando da saúde das mulheres de maneira integral, a gente está prevenindo os cânceres também. Então, acho que é importante dizer isso, porque como nós vivemos numa sociedade ainda marcada por uma desigualdade grande entre mulheres e homens, é importante a gente lembrar que a saúde das mulheres deve ser uma prioridade de todos os governos, de todas as prefeituras, de todos os governos estaduais e ao longo do ano todo, não só no mês de outubro. Em relação ao colo do útero, o que previne? O que é mais importante é a vacina. Nós sabemos que o principal fator relacionado com câncer do colo de útero é o HPV, que é transmitido majoritariamente por relação sexual. E nós temos uma vacina que é eficaz e que ela protege e ela previne. A realidade do Brasil não é a adequada, a gente precisa melhorar o acesso à vacina para que a gente evite essa realidade. Em vários países do mundo, a gente não tem mais câncer do colo de útero. Então, é um marcador de desigualdade e de subdesenvolvimento. É importante a gente dizer isso para que toda a população brasileira saiba que não é hoje é inadmissível que a gente tenha a realidade do câncer do colo de útero como a gente ainda tem no Brasil. A vacina do HPV, ela é voltada mais para adolescentes. Uhum. Quando a pessoa é um adulto e ela não tomou lá atrás, ela deve tomar? Deve tomar, não tem problema nenhum. E o SUS? O SUS oferece para a faixa etária que hoje está garantida. E é isso a gente tem 13, debatido. 14 anos, exatamente. Né? A gente tem debatido a importância de ampliar esse acesso que a gente acha fundamental, principalmente para a realidade do câncer do colo de útero, mas a gente sabe que é também para a prevenção do HPV, enfim, que tem outras manifestações e sintomas. Deputada, eu vi ontem uma notícia de que está aumentando o número de cânceres de mama em homens. Como é que está isso? Exatamente, tem essa realidade. O que causa também, né? É muito importante a gente também informar que existe câncer de mama nos homens. É óbvio que estatisticamente é muito mais baixo que as mulheres, mas tem o componente genético muito forte, principalmente no caso dos homens, o fator genético ainda é mais forte e é importante então os homens também
ficarem atentos, observarem. Inclusive, Mariana, uma coisa que é fundamental a gente destacar, que a observação do corpo é fundamental. Qualquer pessoa que note alguma diferença nas mamas, seja homem ou mulheres, seja um nódulo, alguma textura, porque a textura do câncer é aquela textura de casca de laranja, então tem uma modificação na textura, é importante procurar atendimento. Na pele, por fora. É exatamente, é definido dessa maneira, né, que é de casca de laranja, modifica o formato mesmo da pele. É visível, e isso obviamente é um dos sintomas, não é o único. Por isso que é fundamental a gente ter um conhecimento do próprio corpo. Antes, era muito preconizado que as mulheres fizessem aquele autoexame. Todo mundo deve lembrar que isso era divulgado, as pessoas recebiam panfletos. Hoje, nós não temos mais essa orientação. Mas é importante dizer que é fundamental a mulher conhecer o próprio corpo. Então, a orientação do autoexame, as pessoas podem realizar o autoexame, mas isso não significa que o profissional de saúde não deva olhar. O que a gente debateu com relação ao autoexame é que muitas pessoas achavam que fazendo o autoexame não precisava do profissional acompanhar. Mas a partir de 40 anos, a orientação é que um profissional que conheça, que saiba, que é enfermeira e médicos que são formados e qualificados para isso, façam o exame clínico das mulheres todos os anos para fazer esse acompanhamento. Até porque o autoexame pode levar você a não ir, Exatamente. A não achar que não é necessário ir ao médico. Exatamente. Ou cria também uma ansiedade que não resolve a situação. Então, é importante qualquer pessoa, como eu disse, conhecer seu próprio corpo, ter um acompanhamento do próprio corpo, notando qualquer diferença, procurar um atendimento, um serviço de saúde, para que o profissional que é qualificado tecnicamente para essa finalidade, ele faça o exame clínico. Tá bom, deputada, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, sobre o Outubro Rosa e um seminário que debateu a prevenção e os cuidados com os cânceres de mama e colo de útero. Você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima!